66%. Esse é o número que a medicina, ainda hoje, não consegue explicar completamente. Um estudo abrangente do National Institutes of Health acompanhou mais de 370 mil casais idosos nos Estados Unidos. E o que descobriram é, no mínimo, perturbador. Nos primeiros 3 meses após a partida de um cônjuge, o parceiro sobrevivente tem entre 30% e 90% mais chances de também falecer na primeira semana. O risco de morte por insuficiência cardíaca aumenta 78%. E se a pessoa que se foi era o esposo ou esposa? Esse número salta para impressionantes 113%. A ciência chama isso de o efeito da viuvez. A medicina, por vezes, rotula como síndrome do coração partido, mas Raymond Moody, após 50 anos dedicados ao estudo da morte, descobriu algo que transcende em muito o que a cardiologia tradicional consegue explicar. Algo que conecta esse fenômeno com tudo o que sabemos, ou suspeitamos, sobre o espírito e sua jornada após a morte. Você provavelmente conhece alguma história assim. Um casal que compartilhou uma vida inteira, 50, 60 anos juntos. Um deles parte para o outro plano, e poucas semanas ou meses depois, sem nenhuma doença aparente, o outro também se vai. As famílias costumam dizer que morreu de saudade. Os médicos, que foi o coração. Mas e se ambos estiverem certos? De maneiras que nem sequer imaginamos. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que a pesquisa científica revela sobre esse fenômeno tão humano. O que acontece biologicamente no nosso corpo, quando perdemos alguém que amamos profundamente. E o que Raymond Moody, ao longo de sua notável carreira, aprendeu sobre o vínculo do espírito que conecta duas pessoas, além do corpo físico. Mas, antes de mergulhar na explicação espiritual, é fundamental que você entenda a ciência, porque o que acontece no corpo de uma pessoa enlutada é, simplesmente, impressionante. Em 1969, o psiquiatra britânico Dr. Colin Murray Parkes conduziu um dos primeiros estudos sistemáticos sobre mortalidade em viúvos. Ele acompanhou mais de 4.000 homens que haviam perdido suas esposas e descobriu que, nos primeiros 6 meses de viuvez, mais de 200 deles morreram, uma taxa 40% acima do esperado para homens casados da mesma idade. A causa mais comum? Doença cardíaca. Mas não qualquer doença cardíaca. Uma condição que os médicos só começaram a entender de verdade décadas depois, em 1990. Médicos japoneses descreveram pela primeira vez uma síndrome estranha. Pacientes, geralmente mulheres, chegavam aos hospitais com todos os sintomas de um ataque cardíaco. Dor no peito, falta de ar, alterações dramáticas no eletrocardiograma. Mas, quando realizavam o cateterismo, as artérias estavam perfeitamente desobstruídas. O que eles encontraram foi algo que nunca tinham visto antes. O ventrículo esquerdo do coração, que normalmente se contrai em forma de seta, estava paralisado na base e inchado no topo. A forma lembrava uma armadilha tradicional japonesa usada para capturar polvos, chamada Takotsubo. Vai assim, nasceu o nome da síndrome, cardiomiopatia de Takotsubo, ou, como ficou popularmente conhecida, a síndrome do coração partido. O que causa isso? Estresse emocional intenso. O corpo libera uma quantidade massiva de hormônios do estresse, principalmente adrenalina e cortisol. Esses hormônios, em níveis extremos,
literalmente atordoam o músculo cardíaco. O coração fica temporariamente incapaz de bombear sangue adequadamente. Na maioria dos casos, a pessoa se recupera em poucas semanas, mas, em alguns casos, especialmente em pessoas idosas ou com a saúde já fragilizada, a síndrome pode ser fatal. O coração simplesmente não aguenta o choque. Pesquisadores da Universidade Rice descobriram em 2018 que pessoas em luto intenso apresentam níveis de inflamação até 17% mais altos que o normal. Essa inflamação crônica aumenta drasticamente o risco de ataques cardíacos, derrames e outras complicações cardiovasculares. Mas aqui é onde a história fica ainda mais interessante. Porque a ciência consegue explicar o mecanismo biológico, ela consegue medir os hormônios, a inflamação, as alterações cardíacas. O que ela não consegue explicar é por que algumas pessoas são tão devastadas pela perda que seus corpos simplesmente desistem de viver. E é aqui que Raymond Moody entra em cena. Moody passou décadas estudando experiências de quase morte, e um dos elementos mais consistentes que as pessoas relatam é o reencontro com entes queridos já falecidos. Maridos veem esposas, esposas veem maridos, pais veem filhos. E essas reuniões são descritas como momentos de alegria indescritível. Mas Moody notou algo mais. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte relataram que não queriam voltar, não por medo da vida, mas porque estar com seus entes queridos do outro lado era tão completo, tão perfeito, tão satisfatório, que a ideia de se separar novamente era quase insuportável. Isso levou Moody a uma hipótese provocativa. E se o vínculo entre duas pessoas que se amam profundamente não for apenas emocional ou psicológico? E se for algo mais fundamental? Algo que acontece no nível do espírito? Pense em um casal que passou 60 anos juntos. Eles compartilharam alegrias e tristezas, criaram filhos, enfrentaram crises, construíram uma vida. Ao longo dessas décadas, algo aconteceu entre eles que vai além do que podemos ver ou medir. Suas vidas se entrelaçaram de tal forma que se tornaram, em certo sentido, uma só. Muitas tradições espirituais falam sobre isso. Almas gêmeas, chamas gêmeas, vínculos de alma. A ideia de que certas pessoas estão conectadas em um nível que transcende o físico, que vieram para esta vida juntas com um propósito compartilhado, e que essa conexão não se desfaz com a morte. Raymond Moody encontrou evidências disso em suas pesquisas. Pessoas que tiveram experiências de quase morte frequentemente descrevem ter visto seus cônjuges falecidos do outro lado, e a mensagem que recebem é consistente. Estou esperando por você. Logo estaremos juntos novamente. A separação é temporária. E se o efeito da viuvez não for apenas uma reação biológica ao estresse? E se for também uma resposta do espírito ao chamado de seu par? E se, em algum nível que não conseguimos medir, a pessoa que ficou sente a presença daquele que partiu e é atraída para se reunir? Isso explicaria por que o risco de morte é tão alto, especificamente nas primeiras semanas e meses. É o período em que o vínculo ainda está mais forte. É o momento em que a chamada do outro lado é mais intensa. Com o tempo, se a pessoa sobrevive a esse período crítico, ela se adapta. O vínculo não desaparece, mas a urgência diminui.
Explicaria também por que casais que passaram mais tempo juntos têm maior risco. Quanto mais longa a união, mais entrelaçados os espíritos se tornaram. Quanto mais profundo o vínculo, mais forte a atração para se reunir. E explicaria por que mortes súbitas e inesperadas causam um efeito mais intenso do que mortes após doenças prolongadas. Quando sabemos que a morte está chegando, temos tempo para nos preparar, para processar a separação gradualmente, para começar a adaptar nosso vínculo à nova realidade. Uma morte súbita não permite essa preparação. O vínculo é rompido abruptamente e o choque é muito maior. A ciência também tem um nome para isso: luto complicado. É quando a pessoa não consegue processar a perda de forma saudável, quando fica presa em um estado de dor, que não diminui com o tempo. É um fator de risco significativo para a mortalidade. Mas Raymond Moody sugere que o luto complicado pode ser mais do que um problema psicológico. Pode ser uma expressão do vínculo de espírito que resiste à separação. A pessoa não consegue seguir em frente, porque parte dela, literalmente, está do outro lado, esperando. Isso pode parecer poético, mas há evidências que suportam essa visão. Pesquisadores estudaram viúvos que relataram experiências de contato com seus cônjuges falecidos. Sonhos vívidos, sensação de presença, sinais e coincidências significativas. E descobriram algo interessante. Aqueles que tiveram essas experiências de contato tinham melhores resultados de saúde do que aqueles que não tiveram. Menos depressão, menos ansiedade, menor risco de mortalidade. É como se o contato continuado, mesmo que através do véu entre os mundos, ajudasse a manter a pessoa viva. Isso faz sentido se pensarmos no vínculo de espírito. O contato não rompe o vínculo. Ele o mantém ativo, de uma forma diferente. A pessoa ainda sente a conexão, mas de uma maneira que permite continuar vivendo no mundo físico. Raymond Moody estudou casos de casais em que ambos tiveram experiências de quase morte em momentos diferentes. E o que eles descreviam era fascinante. Ambos viam um do outro lado, mesmo quando um ainda estava vivo. Como se o vínculo entre eles existisse simultaneamente em ambos os planos de existência. Um homem descreveu ter visto sua esposa durante sua própria experiência de quase morte, mesmo ela estando viva no hospital ao seu lado. Ela aparecia radiante, jovem, saudável, e lhe dizia que estaria esperando por ele. Anos depois, quando ela faleceu, ele sentiu uma paz estranha, como se soubesse exatamente para onde ela tinha ido, como se o reencontro fosse apenas questão de tempo. Esse homem viveu mais 10 anos após a morte da esposa. Quando perguntado como conseguiu continuar, ele disse que era porque sabia que a separação era temporária. Ele tinha visto onde ela estava. Ele sabia que o vínculo entre eles permanecia intacto. E isso lhe deu força para completar o que ainda precisava fazer nesta vida. Agora, você pode estar pensando, se o vínculo de espírito é real, e se ele chama as pessoas para se reunirem após a morte, isso significa que é errado continuar vivendo após perder um cônjuge? De forma alguma. Raymond Moody enfatiza que cada pessoa tem sua própria jornada, sua própria missão, seu próprio tempo. O vínculo de espírito não determina quando você vai morrer. Ele apenas cria uma conexão que transcende a morte física. Algumas pessoas sentem essa chamada intensamente e partem logo. Outras sentem a conexão de formas diferentes e continuam suas vidas por muitos anos.
O que importa é reconhecer que o amor verdadeiro não termina com a morte, que a separação causada pela morte é real e dolorosa, mas também temporária, que aqueles que amamos profundamente continuam existindo em algum lugar e esperando pelo reencontro. Você acabou de descobrir a explicação que a medicina não consegue dar para um dos fenômenos mais documentados da ciência. Quando você clica no Super Thanks, você apoia a divulgação dessa perspectiva, que combina ciência e espiritualidade. Famílias que perderam casais precisam ouvir isso. Viúvos e viúvas que sentem a chamada precisam entender o que está acontecendo. Seu gesto ajuda essa mensagem a chegar mais longe. Deixe-me compartilhar algumas coisas práticas que a pesquisa descobriu sobre como sobreviver ao período crítico da viuvez. Primeiro, o suporte social é crucial. Estudos mostram consistentemente que viúvos com redes de apoio fortes, família, amigos, comunidade, têm taxas de mortalidade significativamente menores. O isolamento é um dos maiores fatores de risco. Se você conhece alguém que perdeu um cônjuge recentemente, sua presença pode literalmente salvar a vida dessa pessoa. Segundo, manter uma conexão com o falecido de forma saudável. Ajuda. Conversar com a foto. Visitar o túmulo. Manter rituais que honram a memória. Isso não é loucura ou negação. É uma forma de manter o vínculo ativo, de uma maneira que permite continuar vivendo. Terceiro, dar tempo ao tempo. Os primeiros 3 meses são os mais perigosos. Mas se a pessoa consegue passar esse período, as chances de sobrevivência aumentam drasticamente. O corpo e a mente se adaptam. O vínculo permanece, mas a intensidade da chamada diminui. Quarto, buscar ajuda profissional quando necessário. O luto complicado é uma condição real que pode ser tratada. Terapia, grupos de apoio e, em alguns casos, medicação podem ajudar a pessoa a processar a perda de forma mais saudável. Mas talvez a coisa mais importante seja esta: aceitar que o amor não termina com a morte. Que o vínculo que você compartilhou com seu cônjuge continua existindo. Que a separação, por mais dolorosa que seja, é temporária. E que um dia, quando for sua hora, você vai se reunir. Raymond Moody passou 50 anos estudando a morte. E se há uma coisa que ele aprendeu, é que a morte não é o fim do amor. É apenas uma mudança na forma como experimentamos esse amor. Casais que compartilharam uma vida inteira não perdem essa conexão quando um deles parte. Eles simplesmente começam a vivê-la de uma forma diferente. O efeito da viuvez é real. A ciência documenta. A medicina tenta explicar. Mas a explicação completa só vem quando entendemos que somos mais do que corpos físicos. Que nossos relacionamentos mais profundos existem em um nível que transcende a matéria. E que o amor verdadeiro, aquele que construímos ao longo de uma vida inteira compartilhada, é eterno. Agora eu quero saber de você. Você conhece um casal em que um morreu pouco tempo depois do outro? Você mesmo perdeu um cônjuge e sentiu essa chamada? Ou você é parte de um casal que construiu esse tipo de vínculo profundo ao longo dos anos? Conta nos comentários. Porque cada história compartilhada ajuda outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas. Que o que sentem é real. E que o amor que construíram vai muito além desta vida.